Paz e bem, meus queridos. Olha, hoje, nessa reflexão de hoje, quero convidar você para que você possa então abrir no livro da 1 Samuel 4, do 1 ao 11, tá bom? Depois, Marcos 1, do 40 ao 45. Perdão. Olha, para a gente fazer uma boa reflexão, é importante que você leia 2, 3 vezes, se for possível, e você marca, arruma uma caneta, se possível, uma canetinha amarela, ou uma caneta de cor, né? Para você riscar, aonde vai tocando teu coração, onde você vai ver que o Senhor fala com você. É muito importante, irmão. Se você fizer isso, você vai começar a entender um pouquinho mais. E às vezes falar assim, mas Cláudio, eu não entendo muito bem. Mas vai treinando, vai buscando. E o Senhor vai te dar sabedoria, e aos poucos você vai saber tirar uma mensagem daquele texto que você está fazendo. Olha, é dessa forma. Tem que começar. Se você não começar a exercitar, você nunca vai poder pegar uma Bíblia e vai tirar uma reflexão para você, para sua família, para aqueles que estão em sua volta. Então, eu convido você a fazer isso, tá bom? Olha, então, aqui nessa leitura, nós vimos aqui, irmão, onde que eu tiquei para mim tirar uma reflexão, nós vimos que os hebreus, eles, pelo que eu consegui entender aqui, eles saíram da presença de Deus. Eles estavam fora da presença de Deus. Não adianta levar a arca junto com eles, onde que o Senhor habitava, em cima do querubins ali, e dava as ordens para os profetas anunciar aquilo que ele queria, né? Não adianta. Se Deus não está na presença, não faz presente, vai acontecer o que aconteceu com eles. Vai acontecer. Como essas pandemias que estão acontecendo no Brasil, no mundo, é falta da presença de Deus e não tem como, não estamos na presença do Senhor. O mundo está longe de Deus e ele então deixa o inimigo tomar conta, como o que deixou. No primeiro combate ali, nós vamos ver, irmão, que morreram 4.000 homens no primeiro combate. Os hebreus, Israel já percebeu que Deus não estava presente. Irmãos, e quando isso acontece lá com os hebreus, e se nós, com Israel, se nós trazer para nós hoje, não é diferente, irmão. É dessa mesma forma que vai o Senhor Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje. Ele vai atingir também, vai sair fora e vai deixar que o mal tome conta. Olha, irmãos, se você pôr um cano lá fora e molhar ele, um cano de ferro comum, ele vai enferrujar. Se não tiver uma proteção. É simples. Você vai ver uma madeira tem que passar um produto para ela impermeabilizar, para que ela tenha uma proteção, para não entrar água, para não estragar tão rápido, para os bichos não tomarem, não comerem, e outras coisas mais. A madeira, o ferro, as coisas são da mesma forma que nós. Nós temos que estar impermeabilizado com a graça de Deus, com o poder divino, irmãos. Se nós não tivermos, vai acontecer o que está acontecendo, o que aconteceu com esses nossos irmãos lá no passado. E não é diferente, irmão, hoje. Hoje é a mesma coisa. Nós vamos ver aí os países
que foi afetado mais, o outro menos. Nós vimos que o Brasil foi menos afetado. Mas foi afetado também. Afetado com a mídia e outras coisas mais que derrubaram o Brasil no chão. Nós vamos ver que não foi tanto assim. E assim agora estão planejando fazer de novo com a nova pandemia que vem. Sabemos que ela não tem força para derrubar um país. Mas o barulho que estão fazendo vai provocar um medo no povo. Aqui foi a mesma coisa. Olha que a Arca da Aliança chegou no campo de combate, de batalha. Ele está dizendo ali que o inimigo estremeceu de medo, irmão. Eles tinham medo. Se Deus combatesse junto com aquele povo, eles estavam perdidos. Assim que eles falaram. Eles disseram, se Deus combater com eles, nós estamos perdidos. Ai de nós, eles falam. E assim é conosco hoje, irmão. Se nós não abrirmos nossos olhos, se nós não lutarmos, se nós não rezarmos, se nós não orarmos, ai de nós, porque o inimigo vai atropelar todos os países e o Brasil também. Pode ser que no Brasil seja menos, porque tem muitas pessoas que oram, muitas pessoas que rezam, muitas pessoas que buscam o Senhor. O Brasil pode ser amenizado, mas pode ser atacado da mesma forma, irmão. Aqui nós vamos ver nessa leitura a não presença de Deus. Deus não estava presente nesse campo de batalha, o Senhor não tinha autorizado, o Senhor não foi nela. O Senhor deixou que eles fossem sozinhos como humano e quebraram a cara. Se nós for ler mais para frente, a leitura mais para frente um pouquinho, nós vamos ver que vai morrer muita gente, mais 30 mil pessoas. E eles vão ficar fora da presença de Deus e eles vão ter que fugir, porque senão vai morrer todos. E Deus saiu fora da presença deles. Assim é hoje. Se nós não combatermos o nosso inimigo com a oração, a nossa oração é a nossa seta. É nossa arma. Não existe outra arma melhor que um rosário. Não existe outra arma melhor que o nosso clamor. Não existe outra arma melhor que estarmos prontos, rezando e intercedendo por nós, pela nossa família, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. É nós que somos culpados, porque não buscamos o Senhor como devemos buscar. Irmãos, para não compridar muito, vamos pegar um pouquinho na outra leitura. Mas nós vimos aqui que o inimigo tremeu. O inimigo tremeu sabendo que o Deus de Israel era aquele Deus que combateu lá no passado. E ali teve pânico para eles. Eles ficaram com um pânico terrível. Ainda bem que eles não foram covardes e encararam o inimigo, mesmo sabendo que ia morrer, e foram em frente e venceram. Porque Deus não estava junto. Por isso que eles venceram, senão não venceria. Olha, irmãos, ai de nós, porque esse Deus é um Deus poderoso, um Deus grande. Assim falaram e assim está escrito, irmão. Deus é muito poderoso e Ele é muito grande. Ele é um Deus de amor, um Deus de poder que você não pode imaginar. O infinito poder de Deus que Ele tem sobre o mundo e cada ser da terra. E às vezes nós passamos por despercebido porque nunca buscamos, nunca se entregamos de corpo e alma. Então padecemos. Olha, irmãos, no Evangelho nós vamos ter um exemplo de fé, o exemplo de busca, sabendo que ali ele vai encontrar. Em Marcos 1, do 40 ao 45, o leproso, ele vai ao encontro do Senhor, sabendo que ele pode curar.
Ele se dobra de joelho, reconhece que é um leproso e o Senhor o cura. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor falou, eu quero, fica curado, meu filho querido. Ele viu a humildade do leproso, se prostrou no chão e se entregou de corpo e alma. Senhor, se queres, pode me purificar, me limpar, me curar. Não somente minha lepra, mas o meu corpo, minha alma, meu espírito, meu ser. Assim nós devemos se dobrar para o Senhor como esse leproso. Porque pensamos que nossa pele está limpinha, que nós não somos um leproso. Nós somos também um leproso por dentro. E devemos se curvar para o Senhor todos os instantes, em oração, em clamor, porque senão a lepra que nós temos corrói a nossa alma, nosso ser e o nosso caráter. E aí vamos ser destruídos como aqueles hebreus que foram naquela época. Olha, irmãos, um leproso se prostrou diante de joelho do Senhor e disse, se queres, tu pode me curar. Se queres. Ele sabia, ele sabia que Deus tem poder para curar uma pequena lepra. Para Deus não é nada uma lepra da carne. E também não é nada para aquele que reconhece que pecou e que saiu da presença de Deus e que precisa ser lavado e alvejado com o sangue dele. É só se prostrar da mesma coisa que esse leproso. Esse leproso reconheceu a sua lepra. Naquela época, um leproso era rejeitado. Um leproso era dado como que se fosse um amaldiçoado, porque a lepra pegou ele. E ele reconheceu que podia ser uma maldição que estava sobre a vida dele, que ele era esse maldito, e ele se colocou na presença do Senhor como um nada. E o Senhor, com o poder infinito, curou e tocou. Não importou com o que eles iam falar, tocou, pôs a mão nele, não quero nem saber se eu vou ser impuro, se eles vão falar alguma coisa de mim. Eu toco esse leproso e curo. Da mesma forma que ele toca você, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode te edificar, meu irmão, de qualquer enfermidade. Se ele quiser, ele pode. Duro que às vezes ele deixa nós ficarmos com qualquer lepra que temos, qualquer enfermidade, para que nós possamos então ser mais purificados. Que às vezes uma enfermidade pode, às vezes, deixar a pessoa mais perto de Deus, quando às vezes penso que as pessoas ficam mais longe. Não. Uma doença, às vezes, pode trazer o Senhor, trazer a pessoa mais próximo de Deus, porque ela vai ver que não somos nada. Qualquer enfermidade pode nos levar. Vamos ver aí pela coronavírus. Sabemos que um vermezinho de nada pode nos matar. É? Vermezinho de nada, uma bactériazinha, um fungo, um parasita, qualquer coisa dessa pode nos matar, qualquer momento, com qualquer enfermidade. Não somos nada. Quando é preciso que nós passamos por esse momento, nós vamos passar. Mas se nós buscarmos o Senhor, se nós buscarmos o Senhor como esse leproso, podemos ser curados, sim, de qualquer lepra. Mesmo que alguém vão falar que isso é só para os fanáticos. Se coloca na presença de Deus dessa forma que esse leproso se coloca, chora e busca o Senhor, bebe da fonte porque Ele tem para te dar. Ele é Deus, Ele tem poder para te curar e te tirar dessa lepra. Seja qual for, seja um câncer, seja um vício, seja qualquer coisa que nós temos que nos leva para o chão, que nos leva a ficar um lixo, Ele pode curar. Esse leproso era jogado nas margens, estava lá como um mendigo, lá na sujeira, lá no canto, lá
na Baixada, lá longe da cidade. Era um caos. Era uma desolação terrível por um leproso naquela época. E hoje não é diferente, irmão. Você quer ver se uma lepra dessas do mal que está dentro de nós levarmos nós à morte e nós não fomos curados a tempo, vamos ser jogados no inferno. Aí você vai ver que esse leprosário lá, nós nunca mais vamos sair. Esse leproso saiu do leprosário. Nós podemos sair, ser curado, podemos procurar um sacerdote e ser absolvido dos nossos pecados. Podemos chegar até ao Senhor e clamarmos e o Senhor pode nos curar. Mas, você quer? Você se chega a Jesus dessa forma? Você sente-se um leproso? Você sente-se um pecador? Um homem que peca? Se você sente, então se curva para o Senhor nas suas orações, no seu clamor, e você vai encontrar. Meus irmãos, eu quero, diz o Senhor, fique purificado, fique limpo. Eu quero te curar. Seja curado agora, a partir de agora para frente. Vai e vai fazer o que foi recomendado pela lei de Moisés. Ele se sentiu tão emotivado, tão feliz e tão cheio da graça que ele não respeitou a ordem do Senhor. Acabou evangelizando muitas pessoas e assim, irmão, ele pecou. Saiu da presença do Senhor, desobedecendo o Senhor, talvez o Senhor não vai nem reconhecer como um pecador, porque viu o tamanho da graça que ele recebeu, o Senhor sabe o coraçãozinho dele, como ele sentiu alegre, e ele foi, anunciou e saiu evangelizando e anunciando o Senhor, aquele que cura, aquele que liberta. Assim somos nós, devemos saber que Jesus cura, ele liberta, ele transforma, ele tira nós do inferno e traz nós para a terra, para o céu. Ele é muito mais do que nos curar. O Senhor faz muito mais na nossa vida do que só nos curar de uma doençazinha. Ele tira nós com a morte, ele tirou nós com a morte dele, com o sangue dele, ele derramou e me tirou eu da morte eterna. Que lá eu vou queimar no inferno e nunca mais eu vou poder voltar, irmão, atrás. Então, por isso que Jesus nos deu essa graça e nos agraciou com a graça da cura do corpo e da alma. E se você, às vezes, vai clamar ao Senhor, você tem uma enfermidade, irmão, você vai clamar ao Senhor e Ele não vai te curar, não fique triste. Se prepara. Se prepara. Se prepara e deixa que Deus vai te dar a vida eterna, irmão. Não tenha medo da morte. Tenha medo da morte espiritual. Tenha medo da morte que nos leva para o inferno. Devemos buscar o Senhor e deixar Ele entrar na nossa vida e nos curar. A alma onde está cheio de lepra que nos leva para o inferno. É nosso corpo, nosso coração sujo, magoado, rancoroso, cheio de pecado. Aí, cheio de sujeira do mundo, cheio de tanta anarquia que nós fazemos. Nós devemos de se livrar dessa lepra. Essa lepra nos leva a perder a vida eterna. Jesus quer. Jesus não veio só para curar um leproso. Jesus veio para muito mais do que isso, nos dar vida eterna. Então, não fique triste, às vezes, se você receber uma oração e não for curado, se você clamou e não foi curado, não fique triste. Deus quer te dar muito mais do que isso, vida eterna. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. E você, então, vai ver que
às vezes se preocupamos com as coisas do mundo, esquecemos de preocupar com o que é sério, com aquilo que nos faz perder a vida eterna. A lepra que nos corrói, que nos tira e nos leva para o mal eterno, que nos leva à perdição. Isso sim, devemos nos preocupar muito e ficar muito preocupado e lutar e aprender a rezar e a orar e buscar no rosário e buscar na confissão e na Eucaristia, na palavra, encontrar com Deus. Isso é o que nós precisamos. E Deus te convida a fazer isso, irmão, enquanto há tempo, para não ser decepcionado no futuro. Muitas lepras que nós temos dentro de nós só vai ser curado com a entrega do corpo e alma. E aí sim, com uma boa confissão, renunciar àquilo que nós pecamos e sair fora. Esse leproso, ele dobrou no chão. Ele dobrou com o rosto por terra. Ele se humilhou ali na presença do Senhor. Reconheceu toda essa lepra, sua pequenez, que ele não era nada. Uma lepra estava comendo a sua carne. E às vezes, uma mágoa traz doença e traz enfermidade para nós. Uma revolta pode trazer muitas doenças para o nosso corpo. Sim, irmão. Uma doença pode trazer muitas doenças para o nosso corpo. A doença da mágoa, da revolta, do ódio, se nós nos libertarmos dela enquanto é tempo. Muitos pecados nos trazem enfermidade, depressão e outras coisas. Busca o Senhor. Não deixa o maligno te atacar. Não deixa o seu inimigo vencer você. Não deixa o inimigo filisteus ganhar essa guerra, como eles venceram Israel. Não deixa. O inimigo teu hoje, irmão, não é o homem. Não é o seu vizinho. Não é aqueles que estão em sua volta. Não é. O inimigo é o Satanás. Você tem que ver isso. Evangelizar, ajudar as pessoas a reconhecer que existe o maligno por trás daquele que está pecando. E se ele encontrar Deus, ele para de pecar. Tem que preocupar muito com aquele que age por trás. Os pensamentos, os prazeres, nos desejos da carne. Devemos ficar prontos e ficar embebedado com o poder divino, lavado com o sangue de Jesus, cheio do amor de Jesus. E conhecer. E o maligno ataca e pode nos levar a pecar. Por isso devemos lutar. Lutar muito. Não com a espada, mas com o rosário. Com a Eucaristia. Com a confissão. Com a penitência. Com o jejum. Devemos de lutar dia a dia. E aprender. Para não sermos derrotados como Israel foi derrotado. E qualquer um de nós podemos ser derrotados quando nós ficamos nervosos, quando nós pecamos, quando nós saímos da presença de Deus. Todos podem ser derrotados. E o maligno, ele tira proveito. E o maligno, ele deixa sequela. O maligno, quando ele entra no ser humano, ele deixa sequela. Ele deixa. Sim, deixa sequela. O maligno é um elemento estranho. Quando entra na sua carne, no seu corpo, ele surge. E aí,
a sujeira que ele deixa, às vezes, temos que lutar muito para podermos se limpar. Mas para Deus nada é impossível. Podemos voltar para Deus enquanto é tempo. Só reconhecer a nossa lepra e enjoelhar diante de Deus. E Deus vai nos purificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.